Olá, é um prazer estar aqui na sexta semana de estudos de tradução, com esse tema das traduções das vozes dissidentes. É um tema importantíssimo e urgente nos estudos da tradução, e também nesse período que nós estamos vivendo, muito delicado, e tocar nesse tema é muito importante, e por isso eu parabenizo a URGS por promover e ter a coragem, né, de incentivar esse debate. Meu nome é Jonatas Rodrigues Medeiros, esse é o meu sinal. Minha orientadora é a professora Silvana Aguiar dos Santos. Ela não pôde estar aqui hoje, mas participou de todo esse processo de pesquisa na construção conjunta desse trabalho. Eu sou estudante de mestrado em processo na UFSC, no programa de pós-graduação em estudos da tradução, PGET. E eu trouxe aqui para a gente conversar e debater sobre o seguinte tema: a geopolítica do conhecimento e dos estudos da tradução. Um mapeamento teórico para pesquisar intérpretes em injustiças sociais na literatura surda. Meu roteiro de pesquisa é a contextualização, né, da pesquisa. Minha pergunta de pesquisa: geopolítica nos estudos da tradução, o recorte de interesse e o problema, metodologia, os resultados recentes, iniciais, e reflexões e apontamentos. Primeiramente, contextualizando a minha pesquisa, meu interesse na tradução e interpretação em língua de sinais é em relação à interpretação e tradução na literatura surda relacionada aos direitos humanos, envolvendo diversas literaturas que tratem de injustiças sociais, violência, violação de direitos, como, por exemplo, o Islã, ou vídeos, poesias, postagens de surdos, legendagens, interpretação e tradução em voz, e também conteúdos da literatura mais genérica que trata dos direitos humanos e que fazem essa tradução ou interpretação para a língua de sinais, e de surdos e surdas que postam poesias, vídeos, traduções, e pensar também quem são esses intérpretes, quem são esses tradutores, qual é a história, o contexto, por que eles são tradutores, por que eles traduzem esse conteúdo, qual é a perspectiva ideológica, política deles, como eles estão envolvidos nos movimentos poéticos de direitos humanos. Então, a minha pesquisa está relacionada com a interpretação e tradução e esses sujeitos profissionais e a literatura de direitos humanos. Os participantes de pesquisa atuam em minorias linguísticas, em uma relação assimétrica de poder do português em relação a Libras, e também a literatura que eles atuam, né, as diversas literaturas, são marcadas por discussões em diversas categorias, como, por exemplo, a raça, gênero, sexualidade, classe social, território, localidade. E tudo isso dentro da literatura de direitos humanos, que tem essas marcas, né, e o nosso trabalho de tradutor e intérprete, e as narrativas que envolvem. E aí a minha pesquisa tem o objetivo, no recorte teórico dos estudos da tradução, que é o pós-colonial. Então, a minha pergunta de pesquisa é a seguinte: eu retirei de um capítulo, um dos capítulos, né, eu separei para entender quem são os autores
da minha pesquisa, com quem eu estou dialogando, conversando. Porque eu percebi nesse processo que eu estava querendo saber quem são, né, esses intérpretes que atuam no contexto de literatura, no slam, de poesias, fazendo legendagem, né, qual é a relação deles, qual é o contexto deles, né, nos movimentos sociais, estudar a história de vida deles, as perspectivas, opiniões políticas, e como que eles se preparam, né, para essa atuação. E, normalmente, dentro dos estudos acadêmicos, né, das pesquisas, a gente sempre recebe diversos textos, conhece diversos autores, um plano geral, um pouco de cada conhecimento, diversos conceitos que a gente adquire também, né, e nos estudos da tradução é um campo interdisciplinar, então há diversas leituras de diversos autores, mas parece que às vezes a gente não conhece, não conhece o contexto, o local, quem são esses teóricos, quem são essas pessoas, qual é a discussão, a visão política deles, o que elas estão envolvidas, em qual território elas se localizam, em qual rede ou cadeia de pensamentos esses autores estão envolvidos e dialogando. Então, por isso, a minha pergunta é a geopolítica do conhecimento nos estudos da tradução, relacionado aos estudos pós-coloniais. E isso contribuiu para a minha pesquisa de que forma, né? Vou explicar. Mas a geopolítica do conhecimento e dos estudos da tradução tem uma relação muito interessante que pode responder e ter alguns retornos positivos para que a gente possa refletir sobre os estudos da tradução. Eu separei aqui alguns autores sobre a geopolítica dos estudos da tradução, em que é possível uma virada cultural. No cenário acadêmico, na cultura dos estudos da tradução, é possível uma virada cultural e uma disseminação para a visibilidade da geopolítica do conhecimento. E também a geopolítica do conhecimento nos ajuda a visualizar o contexto histórico de produções de conhecimento, o seu território, o espaço, os períodos, épocas de produção do conhecimento. E isso nos dá uma reflexão sobre esse mapeamento epistêmico do local em que essa produção de conhecimento acontece, as redes de contato. Eu, enquanto usuário, né, que vou encontrar esse conhecimento, vou buscar esse conhecimento, qual é a rede de produção e de conhecimento que essas pessoas têm. E também a relação da geopolítica com os estudos da tradução nos permite engajar uma reflexão, né, ter um engajamento intelectual através da seleção desses autores e da seleção do local, dos locais e dos diálogos que eles têm, né? Porque normalmente as pesquisas se concentram em um determinado território, em uma determinada época padrão hegemônica, né? Um território hegemônico. E as pesquisas sempre seguem essa mesma rede de conhecimentos. E aí, fazendo esse mapeamento, esse estudo, eu resolvi fazer essa seleção e discutir diferentes conhecimentos e origem desses conhecimentos. E também foi uma oportunidade de fazer uma cartografia das pessoas que traduzem, né, os locais em que elas estão. E também permite uma linguagem capaz de deslocar, que é capaz de também de descentrar e
e movimentar novos sentidos reversos das forças epistêmicas, né? Etnoepistêmicas. E aí o reconhecimento de diferentes saberes, conhecimentos, espaços de produção, e o que esses espaços produzem, nos oferecem para essa pesquisa. E aí a geopolítica nos estudos da tradução há um grande questionamento, né, sobre isso, sobre a geopolítica. Com o que se preocupa a geopolítica? Qual que é a produção linguística? Quem são os autores? Quem são os tradutores desses autores? Quais línguas? Quais países? Quais temas? Também quem fazem essas traduções? Qual é o gênero dessas pessoas? Qual é o território? Qual é a raça? Quais são as afiliações teóricas, epistemológicas? Qual o contexto, né? Então, tudo isso é a geopolítica do conhecimento que nos dá essa reflexão dentro dos estudos da tradução. E o recorte de interesse e o problema é justamente compreender a geopolítica do conhecimento e visualizar os sujeitos que realizam esse debate, que me dão essas reflexões, que dão a luz epistêmica desses conhecimentos, né? E da onde vem esse conhecimento. A minha metodologia desse recorte, né, desse capítulo, que é o capítulo 1 de abertura, é encontrar... Eu usei uma abordagem qualitativa e também pesquisa bibliográfica. E como ferramentas de pesquisa, eu utilizei o Google Maps, onde eu localizei as pesquisas, né? Fiz uma busca de todos os autores, sempre entrava, né, quando você dá Enter no autor, você consegue encontrar. Eu coloquei o nome para poder encontrar as informações de cada um dos autores nesse mapa, com a foto localizada de onde cada um dos autores são. E aí eu usei diversas plataformas, né, porque não foi fácil encontrar sobre cada um desses sujeitos, né, os autores, porque há muitas informações dispersas ou às vezes poucas informações. Alguns autores são mais conhecidos e aí conseguem encontrar mais informações. Alguns autores foi mais dificultoso de conseguir encontrar, de conseguir identificar a foto. Também algumas informações, às vezes, um pouco perdidas, ou nomes que não batiam exatamente. Então, eu não conseguia exatamente verificar essas informações. Mas, então, eu usei várias plataformas, como o Google, o Lattes, principalmente as pesquisas brasileiras, através do Lattes. LinkedIn, e também sites de instituições, universidades brasileiras ou também algumas instituições estrangeiras, de países em que a língua do autor né, na mesma língua do autor, né, tentava encontrar a instituição em que eles estavam vinculados para conseguir encontrar essas informações. E também alguns livros na internet, ou alguns livros físicos, né, na contracapa que tem as informações dos autores. Encontrei diversos blogs,
também em que havia algumas históricos sobre esses autores, alguns vídeos no YouTube, com participação desses autores, com alguns relatos, alguma coisa contando sobre a história de vida deles. E também no Wikipedia, no Instagram, no Facebook, eu procurei, tentei encontrar informação em todos eles, consegui arrecadar esse tanto de informação sobre os autores. E aí as categorias que eu busquei de informações o país, né, o local, o contexto histórico das suas produções, desses autores, o que eles têm publicado, as principais referências, a sua bibliografia. E aí os resultados iniciais é que eu separei esse mapa e os autores localizados em cada uma das suas regiões. E esses autores que eu estou trabalhando, tem alguns do Caribe, da América Latina, do continente africano, da Europa, dos Estados Unidos. Então, esse primeiro capítulo, primeiramente explico a geopolítica e os estudos da tradução, e depois esse mapeamento com as informações, um quadro de informações com foto do rosto, um quadro com os conceitos que eu utilizo desse autor, que eu estou emprestando na minha pesquisa, e também um breve resumo sobre quem ele é, qual é a sua formação, seus interesses de pesquisa e território, enfim. E aí, esse mesmo mapa, eu joguei essas informações no Google Maps, localizando, e aí é possível clicar e ver as informações. E aí, nesse processo, eu fui tentando descobrir como que esses autores se deslocaram e se mudaram para algum outro local e ficaram por um tempo estudando e produzindo um determinado contexto. E aí tem essas linhas que conectam e mostram qual é o deslocamento desses autores. E aí, nesse processo, ainda não consegui recolher todas essas informações. Tem a informação dos autores, do perfil, da sua formação, de quem são esses autores, mas esses deslocamentos que eles podem ter tido, né, nas suas produções, ainda não consegui coletar. E aí as reflexões que a gente pode ter a partir disso é que, ao realizar esse mapeamento, né, a cartografia desses interlocutores teóricos, conhecer esses sujeitos me dá uma afinidade maior com eles e de compreender o contexto e entender o que está por trás da criação dos conceitos, as visões desses conceitos que eu tenho prestado para minha pesquisa. E aí isso contribui com questionamentos sobre as agendas teóricas e de tradução e das relações que elas têm. E também contribui a ter uma ruptura com as produções de metas narrativas da modernidade e o silenciamento epistêmico de regiões não centradas, né? Principalmente as que não estão localizadas nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso contribui para que a minha pesquisa possa equilibrar um pouco mais e procurar autores locais daqui e de outros territórios que possam colaborar. E aí também o reconhecimento da articulação entre a tradução e a geopolítica, como do conhecimento, que para nós, enquanto tradutores, pode ser uma ferramenta política de descolonização, de construção do conhecimento
conectada ao espaço. E também essa pesquisa contribui, né, a geopolítica, esses diálogos com os autores, permite promover a visibilidade da atuação dos intérpretes, tradutores de língua de sinais em injustiças sociais e a sua relação com a pós-colonialidade e o empréstimo desses conceitos e como eles influenciam nos sujeitos. E também abre uma discussão, uma visualização dessa movimentação, dessa rede histórica de narrativas que vai se formando e se imbricando na pesquisa. E também é possível ampliar e aprofundar as epistemologias sobre os estudos da tradução e da língua de sinais, o ETILS, e também outras áreas que podem contribuir e ampliar as leituras. Nesse período, e aí essa frase, né, que eu apresento da Carrascosa, que é sobre o caminho que nós podemos observar a possibilidade de produções acadêmicas que são gestadas em novos espaços, em novas geografias, em novos locais, menos geopolíticos e mais geoéticos. E aí pensando sobre esses territórios, mas também sobre a ética das produções e do conhecimento. E aí há um compromisso esse com a justiça social e com a descomunidade do conhecimento. E aí algumas referências. Eu quero agradecer. Agradeço a minha orientadora Silvana. Também agradeço ao meu intérprete que está fazendo a minha voz, o Felipe. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.